Fala pessoal, bem-vindos ao Serverless Roadshow. Eu sou Lucas Lins, arquiteto de soluções na AWS, e nessa sessão vamos falar sobre as principais melhores práticas e dicas para a construção de aplicações serverless. Bom, a gente vai falar sobre diversas dicas para a AWS Lambda, melhores práticas para a API Gateway e outras dicas para desenvolvedores para que vocês consigam construir de uma forma mais eficaz, mais rápida, serem mais produtivos desenvolvendo aplicações serverless, ok? Quando a gente fala de AWS Lambda, existe muita documentação, muita dica disponível, várias boas práticas a serem seguidas. Aqui a gente vai focar em algumas dessas práticas que são extremamente importantes, que vão melhorar bastante o seu entendimento de Lambda e como que você vai executar da melhor forma possível Lambda no seu ambiente, ok? Então vamos lá. Dica número 1. Meça corretamente a concorrência da Lambda, certo? Então isso é extremamente importante. Como é que você vai conseguir medir a concorrência das suas funções Lambda? Então concorrência, ela é o número de transações por segundo que você precisa vezes a duração da execução de uma função. E essa duração é em segundos, certo? Então vamos ver alguns cenários. Imagine que você precise de 100 transações por segundo, ok? 100 TPS, e a sua função executa em cerca de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Então, nesse caso, você vai precisar de 100 vezes o 0,5, 50 contextos rodando de forma concorrente, ou seja, uma concorrência de 50, certo? Agora, se você precisar dos mesmos 100 TPS, mas se sua função executar em 2 segundos, ou seja, 2000 milissegundos, você vai precisar de uma concorrência de 200, ou seja, 200 contextos rodando de forma concorrente, certo? Então aqui a dica é sempre priorize uma execução cada vez mais rápida das suas funções. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido a sua função executar, você vai conseguir atingir mais TPS com uma concorrência menor, ok? Então, priorize execuções que tenham uma duração menor do que um segundo. E aí você pode monitorar sempre, saber tudo o que está acontecendo com a métrica de Concurrent Executions, ok? Então, sempre funções executando cada vez mais rápido. Dica número 2. Entenda o que é bursting e scaling de funções Lambda. Bom, quando você fala de limites na sua conta da AWS, existem diversos limites. No caso de funções Lambda, no caso de AWS Lambda, existe limite de Account Concurrency Limit, que ele é definido, por exemplo, como 1000 execuções concorrentes, e existe um limite chamado de Burst Limit, que é quantas execuções concorrentes a gente consegue ter com um tráfego que venha muito rápido, que seja uma explosão. Então, aqui nesse caso, 3000. O que acontece? Sempre que existem novas invocações para uma função lambda, os contextos que já existiam, os contextos que ainda estão ali disponíveis, já estão pré-aquecidos, eles vão ser reutilizados. Então, se tiver contexto, se tiver contexto de execução já disponível para ser utilizado, não está em uso no momento, ele pode ser reutilizado normalmente. E isso é até mais rápido, certo? Ele já foi aquecido. Agora, se não tiver contexto disponível, o que vai acontecer? Vão ter que ser criados novos contextos para conseguir atender essas invocações. Só que existe um limite, certo? Então, esses contextos vão ser criados até que tenha o limite da sua conta. Nesse caso aqui, 1000. Agora, pode ser que você tenha uma explosão de um tráfego inicial, que é o que a gente chama de burst, e você vai estar sujeito a esse limite também, a esse burst limit. E além do burst limit, você também está sujeito ao limite da sua própria conta, certo? Então, neste cenário aqui, inclusive, imagina, você tem o limite da sua conta de 1000 e um burst limit de 3000. Então não adianta você ter uma explosão que você vai ser limitado sempre ali no caso em 1000, porque o limite da conta é mais forte do que o limite de burst, tá? Depois que você tem esse tráfego inicial, que você pode utilizar esse burst limit, a cada minuto você pode ter um aumento de 500 execuções, 500 contextos novos sendo criados, certo? Então vamos fazer alguns exemplos aqui, alguns cenários, para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, imagina o seguinte: você tem lá agora, você pediu um aumento no seu limite da sua conta para 3000 e o burst limit é de 3000 também, ok? Beleza. Então agora a sua função ela tem uma duração mais ou menos de um segundo
e você está ali suportando 1.000 requisições por segundo, mais ou menos ali 1.000 contextos, para ficar fácil a conta, ok? Então, no primeiro momento, tá tudo certo, eu já estou rodando ali com 1.000, então tá ok. E aí você tem uma rajada, 4.000 requisições, chegaram 4.000 requisições para você atender. O que que acontece? Nesse momento, o AWS Lambda vai olhar e vai falar assim: opa, preciso criar novos contextos rapidamente, porque chegou essa rajada, eu tenho que atender essas requisições novas de uma forma muito rápida. E aí, ele vai poder criar novos contextos até que chegue no momento, até que chegue naquele limite de exclusão, nos seus 3.000, ok? E o limite da sua conta também é 3.000. Então, nesse momento, você conseguiu ter alocado já tinha os 1.000 contextos criados, e você cria mais rapidamente ali 2.000 contextos. Mas, ainda assim, como você recebeu 4.000 requisições, ultrapassou os 3.000 que você tinha de limite. Então, 1.000 requisições ali, no caso, 1.000 contextos não conseguiram ser criados e essas 1.000 requisições foram estranguladas, tá? E aí depois, no minuto um, 2 ou 3, não adiantou mais. Você não tem aquele acréscimo de 500, por quê? Porque a gente chegou já no limite da conta, tá? Então, a partir do minuto um, 2 e 3, as 1.000 requisições continuaram sendo estranguladas. Ok, vamos ver um outro cenário. Agora a gente tem um limite ali da conta para 4.000 e o burst limit ainda está em 3.000, certo? Ok. Então, nesse momento, a gente tem ali recebendo 1.000 requisições. Temos 1.000 contextos rodando, certo? E aí existe uma explosão de 4.500 requisições que acabaram de chegar. A gente vai conseguir atender mais 2.000, ali no caso já tinha 1.000, vamos conseguir atender mais 2.000 até chegar onde? No burst limit, ok? Então esse foi um limite de explosão que já aconteceu. Ou seja, nesse momento a gente vai ter 1.500 requisições sendo estranguladas. No momento 1, no minuto 1, o que vai acontecer? Passado aquele burst limit inicial, a partir do próximo minuto, 500 novas requisições podem ser atendidas, no caso. Então, novos 500 contextos serão criados. Então, aumentamos 500. E aí, ainda assim, a gente tem o quê? 1.000 requisições sendo estranguladas. No minuto 2, a gente conseguiu atender mais 500, mas ainda assim 500 foram estrangulados. Mas no minuto 3 acabou o nosso limite. A gente não conseguiu mais criar 500 porque chegamos no limite da conta, ok? Nos 4.000. E aí assim temos os 500 ainda sendo estrangulados, certo? Dica número 3: custo de retenção do CloudWatch Logs. Então o que acontece? Toda vez que você vai usar uma função Lambda, cria uma função Lambda, você tem uma função Lambda, você tem ali criado no CloudWatch Logs um grupo. Então você tem um log group criado. Então você possui ali um log group que é chamado /AWS, /lambda, o nome da sua função. E aí quando a sua função lambda vai executar, ela é invocada, vários streamings vão ser criados dentro desse log group. Por exemplo, por exemplo, ano, mês, dia, versão e um ID para esse log, tá? Esse streaming. Ok. E aí o que acontece? Por padrão, esses log groups, eles possuem uma persistência para sempre. Então a configuração é nunca expire esses logs. Só que eles custam 53 centavos de dólar por giga, ok? E aí o que acontece? Se ele tem um acúmulo ali, uma retenção que é para sempre, nunca vai expirar, com o passar do tempo, essa conta pode ficar bem cara. Então não é algo para ser desprezado. Ou seja, sempre defina a política de retenção dos seus log groups. E aí você pode ter um dia, 3 dias, uma semana, um ano, enfim, você pode definir a política de retenção, ok? Envie sempre que possível, depois de um período, esses log groups, esses logs para algum lugar que você vai conseguir fazer um arquivamento. Então você pode enviar para Kinesis, ou você pode enviar para o Amazon S3, e enfim, ter políticas de arquivamento para lugares onde que o custo pode ser realmente mais barato e talvez você tenha uma política de fato de armazenamento desses logs para longo prazo, certo? Agora, para ambientes de desenvolvimento, enfim, ambientes de teste, ambientes que não são produtivos,
Bom, aí, mais do que qualquer outro ambiente, vocês conseguem ter uma política de retenção muito mais reduzida, né? Muito menor, no caso, para ter alguns dias, se for necessário, certo? Então, a gente não está muito preocupado em log de desenvolvimento. Então, prestem bastante atenção, porque isso pode ficar bem caro. Essa conta pode ser bem cara. Como é que você pode fazer isso de uma forma fácil? Antes de você já ter a sua função, você pode inclusive já ter o log group formado, certo? Então lembra que o nome do log group ele vai ser AWS, Lambda e o nome da sua função. E aí você pode definir esse log group, inclusive utilizando o SAM ou o CloudFormation. E aqui no caso é um exemplo, né? Então a gente tem a função Lambda, então o type aqui é AWS Lambda Function, e aí temos o log group. E aí no log group temos o nome do log group que vai referenciar a função lambda. E é assim que ele vai conseguir pegar o nome da função. E já está definido aqui que vai ter um período de retenção de 7 dias. Beleza? Dica número 4. Reutilize o ambiente de execução devidamente. Bom, lembra lá na dica número 2 que eu falei que os contextos de execução eles são reaproveitados? Então, se eles estiverem disponíveis, as invocações podem reaproveitar esses contextos. Então, utilize isso ao seu favor. Se você tem objetos, por exemplo, um DynamoDB client, aqui no caso desse exemplo, que ele pode ser reaproveitado entre as execuções, use esse reaproveitamento. Não precisa você criar toda vez, em cada execução, de novo esse client para essa conexão com DynamoDB, por exemplo. Então, SDK Clients e Database Connections, aproveite desse mecanismo para você ter uma execução mais rápida. E claro, sempre priorize aqui, no caso também, um carregamento tardio, né? Então, um carregamento preguiçoso. Só inicialize as variáveis, os objetos, se eles realmente forem necessários no seu código, tá? E, muito importante faça o uso do barra temp. Então, você pode ter cache de assets que são estáticos ali utilizando o barra temp. Então, use isso ao seu favor. Dica número 5: controle e limite as suas dependências. O que acontece? Muitas vezes a gente vai colocando dependências na nossa aplicação e isso vai aumentando muito o nosso pacote, né, de deployment. Mas isso não é legal. Por quê? Porque isso pode atrasar, demora o carregamento da sua função Lambda. Então, quanto menor o pacote, melhor, é mais otimizado. Então aqui, como exemplo, temos um POM que uma aplicação Java, a definição de um POM, onde é utilizado aqui o AWS SDK, certo? Então está usando aqui no caso o S3. E aí o que acontece? O AWS SDK ele já traz alguns clientes, por exemplo, como o Net, NIO Client, Apache Client e outras bibliotecas, ele já traz por padrão inerente nessa dependência. Agora, o que acontece? Se você não vai precisar dessas dependências, você pode marcar explicitamente que você quer excluir esses pacotes, essas dependências que não serão utilizadas. Então você está reduzindo no final o seu pacote, certo? E outra coisa importante aqui, que já está mostrando nesse exemplo, NetNNIO e Apache Client são clientes que são um pouco mais pesados. Então aqui a gente pode se beneficiar também de utilizar um client HTTP, no caso como um URL Connection Client, ok? Então você pode excluir essas dependências que NetNIO e Apache Client e incluir uma nova dependência que vai ser inclusive mais leve, certo? E aqui um pouco da continuação dessa dica ainda de controle de limites de dependências se você está desenvolvendo em Java, priorize Java, a SDK de Java da versão 2 em diante, ok? Por quê? Porque a versão 2 ela já foi construída, desenvolvida com em mente, melhorando muito a parte de performance e modularização dessa biblioteca, ok? Então, se você está desenvolvendo com Java, priorize sempre utilizar a versão 2, certo? Em diante. E no caso, aqui o outro exemplo carregue as bibliotecas que são realmente requeridas ao seu workload. Então não carregue coisa desnecessária. Por exemplo, ao invés de você carregar um AWS SDK completo, se você vai utilizar só o DynamoDB, carregue apenas o cliente do DynamoDB.
Com isso aqui, apenas com essa linha, você já consegue salvar, no caso, 125 milissegundos no carregamento. Você vê? Então, ao invés de carregar a AWS SDK, você carregar só a parte do Dynamo, já economiza 125 milissegundos. E no caso do X-Ray, a mesma coisa. Por exemplo, em vez de carregar o AWS X-Ray SDK, carregue apenas o AWS X-Ray SDK Core. Com isso aqui você salva mais 5 milissegundos. Ou seja, só nessa dica aqui simples, 130 milissegundos foram salvos, certo? De um cold start, no caso. E aí, o que importa é cada vez mais rápido. Lambda a gente prioriza sempre. Cada milissegundo é importante para a gente. Beleza? Dica número 6. Use as layers da função Lambda. Se aproveite de layers. Por quê? Porque as layers são um excelente benefício para você compartilhar códigos ou bibliotecas que podem ser utilizados por várias funções, por múltiplas funções, ok? E cada função pode ter até 5 layers. Ela pode ter a utilização de 5 layers. Então você pode empacotar bibliotecas, códigos que vão ser compartilhados, códigos core, ou, por exemplo, um caso bem legal é bibliotecas, por exemplo, como a AWS SDK, bibliotecas de logs. Vocês podem compartilhar essas bibliotecas comuns a diversas funções através de layers. E as layers são muito legais porque você tem a parte de versionamento. Essas layers são imutáveis. Então, através de imutabilidade aqui nas layers, você vai garantir que a versão correta está sendo utilizada nas suas funções, certo? E, muito importante as layers são carregadas em ordem. Então, sim, a definição de ordem é importante aqui nas layers. E outro ponto importante para ser lembrado que a sua função mais as layers, ela não pode passar de 250 MB, ok? Então existe essa limitação. Caso tenha necessidade, por causa de bibliotecas, passe esse tamanho, e aí você pode pensar em utilizar outros mecanismos, certo? Um mecanismo que pode ser utilizado, por exemplo, recentemente foi lançada a possibilidade de rodar container em função Lambda, ok? E o container pode ter até 10 GB. Então, fica a dica. Continuando sobre ainda essa questão de layers, como que você pode criar essas layers de forma mais automatizada? Através do SEMA, o CloudFormation, certo? Então aqui, nesse exemplo, temos aqui a função lambda na esquerda, sendo criada, e essa função lambda, ela está definindo aqui, ó, ela está referenciando a sua função, a sua layer que está no lado direito, ok? Então você já tem aqui uma definição de layer sendo referenciada pela essa função. Dica número 7. Diga ao SDK o que fazer. Bom, em uma dica anterior eu falei para fazer o carregamento tardio, né? Fazer um carregamento preguiçoso. Aqui a dica é, não seja preguiçoso. Então, defina exatamente o que você quer fazer e diga isso para a SDK. Por quê? Quando a SDK tenta descobrir informações de forma automática, por exemplo, as credenciais, a região ou uma construção de um HTTP client, isso leva tempo, né? É legal para o desenvolvimento, você não tem que informar, é menos código para informar, mas isso leva tempo. E aqui a gente quer reduzir qualquer migalha que a gente consiga, ok? Então aqui um exemplo em Java que você pode utilizar por exemplo, na definição das credenciais, quando uma função lambda vai executar, as credenciais estão na variável de ambiente. Então a gente já pode falar, olha, as variáveis, as credenciais vão vir de um environment variable credentials provider, ok? O mesmo acontece com a região. Então a gente pode definir já a região buscando a região que está também no environment variable, certo? E aquele ponto em que a gente até eliminou o Apache Client e o NetNIO, e utilizamos o URL Connection, aqui a gente já pode definir também explicitamente que o HTTP Client Builder vai utilizar o URL Connection HTTP Client, ok? Então isso são formas de você otimizar o carregamento dessas funções. Dica número 8. VPC ou não VPC? Eis a questão. Aqui, na verdade, utilize VPC, habilite a utilização de VPC somente se você precisar, se você tiver que acessar algum recurso que está privado. Se você não tiver recurso que acessar recursos privados, não tem o porquê você utilizar VPC, ok? Então, toda vez que você habilita uma VPC, as rotas de tráfego de rede elas serão de acordo com a sua VPC, com a sua subnet, o seu route,
com os seus security groups. E aí, para você também, se você tiver necessidade de se comunicar com a internet, né, ter uma saída para a rede pública, você vai precisar também ter uma definição no route table e utilizar também o NAT Gateway, certo? Então, utilize o VPC se for necessário. E aqui algumas dicas sobre isso também. Bom, o Lambda ele tem que rodar em subnets privadas, ok? Nunca em subnets públicas. E aí, importante, sempre crie subnets privadas com redundância. Então, tenha mais de duas subnets em zonas de disponibilidade diferentes, certo? E as ANIs, as Elastic Network Interface, elas vão estar disponíveis lá no console do EC2. Então, você vai conseguir ver essas ANIs. Mas, por favor, nunca remova elas manualmente, ok? Deixe que o serviço do Lambda faça o trabalho automático. Continuando a dica número 8, uma parte bem interessante e muito importante é você pode definir regras e permissões do que a sua função Lambda pode acessar dentro, por exemplo, de VPC, subnet e security groups, certo? Então, você pode ter uma definição bem forte falando, por exemplo, que nem este exemplo, se não for uma determinada VPC, ou seja, essa VPC ID aqui, você não vai aceitar que seja, por exemplo, criada função ou atualizada alguma configuração dessa função. Ou seja, só é permitido se a VPC ID for exatamente igual a essa que está sendo informado aqui. Dica número 9. Melhore a latência de inicialização, ou seja, o cold start. O que acontece? Toda vez que você vai iniciar, um contexto é criado, existe um tempo de inicialização que a gente chama de cold start, ok? Antes mesmo da invocação dessa função. Então, esse tempo de inicialização é o cold start. Muitas vezes a gente precisa que essa inicialização seja muito rápida. A gente não pode ter nenhum milissegundo ali para perder com esse cold start. Então, você pode recorrer a um mecanismo que é disponível que se chama concorrência provisionada. O que acontece? A concorrência provisionada, a AWS vai já fazer um pre-warm das suas funções, dos seus contextos, de acordo com o número de concorrências que você definir. Ou seja, você não vai ter, nesse caso, um cold start, certo? Então, utilize esse recurso e é bastante interessante em casos de você tem, por exemplo, um flash sale. Você vai receber uma carga muito grande repentinamente, certo? Dica número 10. Evite encadear funções lambda diretamente. O que acontece? Você paga uma função lambda pelo tempo de execução dessa função, certo? Se você chamar em uma função lambda outra função, acontece que você vai ter que esperar na função a função B terminar a sua execução para aí continuar a execução da sua função A. Ou seja, na sua função A, você vai estar esperando, você vai ter ociosidade. E você está pagando por essa ociosidade. Ou seja, se a função B começar a demorar 100, 200, 300 milissegundos, cara, você está perdendo dinheiro. Não faça isso. Não encadeie funções, uma função lambda chamando outra função de forma síncrona, ok? Para isso, se você tiver um cenário em que você tem que ter uma chamada de uma função e depois outra função ser chamada, utilize Lambda Destinations ou AWS Step Functions. Como que você pode fazer isso com Lambda Destinations? Bom, você pode definir um target assíncrono para a sua Lambda que o resultado da execução da sua função vai ser enviado para esse target, seja uma execução com sucesso ou com fracasso da sua função Lambda, ok? Então, aqui um exemplo, essa função ela vai executar o resultado dessa função aqui no formato em JSON, mostrando aqui, por exemplo, o request context, request payload, o response context e o response payload. Isso vai ser encaminhado para algum destino que você definir. E aí esse destino pode ser Amazon Event Bridge, Amazon SNS, Amazon SQS ou até mesmo uma outra função Lambda, ok? Dica número 11. Analise, observe e monitore tudo. Então você pode utilizar, por exemplo, o CloudWatch Log Insights para entender tudo que está acontecendo dentro da sua função Lambda, saber quanto que está gastando de memória, qual foi o tempo, se teve inicializações, enfim, trazer insights para você consiga corrigir algum problema, melhora a performance, tem informações suficientes para uma tomada de decisão. Então você não precisa instalar nada, você não precisa gerar código para isso, está disponível automaticamente. Através dos logs que já foram gerados pela sua função Lambda, você consegue
trazer esses insights, entender o que está acontecendo. Por exemplo, você pode filtrar, fazer uma query nos logs insights, buscando, por exemplo, quais foram as requisições que mais custaram para você. Então, através do field ali request ID, build duration, e até mesmo ordenar pela build duration de forma decrescente, limitando em 100. Então, buscar as 100 requisições que mais custaram para você. Outro exemplo, talvez muito mais interessante, é você encontrar os cold starts e a duração desses cold starts e a memória utilizada, inclusive agrupando esses relatórios, esses resultados, em 5 minutos, ou por um tempo que você achar interessante. Então, como que você poderia fazer isso? É buscando o total das requisições, quantos cold starts tiveram, o tempo e a duração desses cold starts e a memória que foi utilizada. Isso sendo agrupado por a cada 5 minutos. O resultado disso vai ser em forma, por exemplo, de um log aqui. Então, seria um resultado nessa tabela que você vai agrupar e você vai conseguir identificar, certo? Então, aqui a gente vê o primeiro cold start, o segundo cold start acontecendo, o terceiro cold start e o quarto cold start. E aí, o que acontece? Você consegue já saber que ali teve uma duração entre 1400, 1500 milissegundos e quanto de memória mais ou menos utilizou. E com isso você pode atacar de forma muito mais eficiente o porquê isso está acontecendo, como você melhorar e etc. Além disso, não só através dessa visualização de log, mas você também pode ter uma visualização em formato de gráfico. Fica muito mais interessante e você consegue ver rápido o que está acontecendo, quanto tempo está durando, para atacar o seu problema, enfim, fazer de uma forma muito mais eficiente. Então aqui a gente consegue ver rápido 9 cold starts que aconteceram, ok? Agora vamos falar um pouco sobre as melhores práticas de API Gateway. Dica número 1. Bom, antigamente só tinha o REST API. O REST API ele foi lançado em 2015, então até 2019, no reInvent de 2019, só existiu o REST API. No reInvent de 2019, foi lançado o HTTP APIs também, ok? E aí, em março de 2020, o HTTP API ele virou o GA. Bom, o que é importante aqui? O HTTP API ele tem uma menor latência, ele pode ser até 60% mais rápido do que o REST API, ele é até 71% mais barato do que o REST API e ele tem uma experiência de desenvolvimento melhor, certo? Ele é mais simples, ele é mais fácil. Então, se você não precisar de todos os recursos que estão definidos ali no REST API, ou se os recursos que o HTTP API possui já forem suficientes para o seu caso, não tem o porquê você não utilizá-lo, ok? Dica número 2, segurança, segurança e segurança. Então, por padrão, o API Gateway ele não vai habilitar nenhum mecanismo de segurança. Você que tem que garantir e habilitar os mecanismos que façam sentido para o seu negócio, para o seu cenário, ok? Então, para REST, por exemplo, você pode ter Resource Policy, e aí aplica segurança global para toda a sua API. Você pode utilizar IAM Authorization, então fornece autenticação e autorização através de IAM Credentials. Você pode utilizar Lambda Authorizer, caso você tenha algum mecanismo customizado, enfim, executar uma função Lambda para a parte de autorização. Então, por exemplo, pode ter integração com o Auth, básico, e realmente mecanismos diferentes ou customizados que você queira fazer. Você pode ter, então, para REST APIs, o Cognito Authorizer, então integração com o Amazon Cognito User Pools. E no caso de HTTP, você ainda tem a possibilidade de utilizar a JWT Authorizer Policies. Então, ele vai ter uma integração, um suporte integrado para você fazer verificação com JWT. E por fim, lançado recentemente, existe a autenticação com o Mutual TLS, então, ele funciona através de custom domains, que você pode inclusive desabilitar o endpoint padrão para utilizar sempre o seu custom domain. E você pode, é claro, utilizar o MTLS junto com outros mecanismos de autenticação que foram falados aqui já. Beleza? Dica número 3. Vamos combinar um negócio? Hardcode não é legal, né? Então, não faz, só não faz. Se você não faz isso no seu código, não vamos fazer isso aqui também no API Gateway, tá? Então, defina variáveis para as configurações do stage, por exemplo, e você consegue fazer isso através da console, do SAMtemplate, CloudFormation, e depois você consegue utilizar, referenciar essas variáveis onde você precisar, através de while expressions com stage variables, ponto o nome da variável.
Então, você pode utilizar essas variáveis que são dependentes do stage para configurar URLs, funções lambda e IAM credentials. Então aqui, por exemplo, tem um stage variable definido com a chave HTTP endpoint e o valor aws.amazon.com. Então aqui em um integration details, estamos vendo aqui que para qualquer método, no caso n, né, qualquer método, ele vai redirecionar, ele vai chamar aqui, por caso, um HTTP dois pontos barra barra e aí é stage variable. Então, para um determinado stage, pode ser aws.amazon.com e para outro stage pode ser outro valor, ok? Então, vamos definir variáveis para o API Gateway para os seus stages, certo? E aí, outro ponto é, você deve estar se perguntando, pô, mas aí eu vou definir também toda a minha API ali no CloudFormation e isso pode ficar bem grande e também não é muito legal definir toda a sua API em um CloudFormation, não é um standard, por exemplo, né? Mas o API Gateway, ele suporta, por exemplo, definições de Swagger e de OpenAPI. Então, se beneficie disso. Defina através de especificações Swagger e OpenAPI, injete essa especificação no seu CloudFormation, no seu SAM template, por exemplo, também, utilizando diretivas como o transform e o include. Então, em tempo de execução dinâmico ali, ele vai conseguir carregar essa especificação para construir o seu API Gateway. E aí você precisa fazer também o quê? Em determinado recurso, por exemplo, existe uma integração com uma função lambda, mas você tem extensões que você pode colocar na sua especificação, no seu swagger.yaml, no caso, por exemplo, como o X-Amazon API Gateway Integration. E ali você consegue referenciar a sua função lambda para estabelecer esse vínculo, falando que aquele recurso vai invocar essa função lambda, ok? Dica número 4. É muito importante entender a diferença entre data plane e control plane. Então, toda vez que você precisar invocar uma API, ou seja, realmente chamar essa API, você vai utilizar o execute API, você está acessando o data plane, ok? Então, as permissões para invocar uma API são permissões de execute API. Agora, se você precisar gerenciar essas APIs, aí você vai precisar permissões para acessar o control plane. E essas permissões são através de quê? Do API Gateway, dois pontos, asterisco. Então, um exemplo bem simples de entender é, quando uma função lambda precisar invocar uma API para chamar um outro microserviço, chamar algum serviço que está exposto via API Gateway, você vai precisar das permissões, por exemplo, de Execute API para acessar o data plane e não o control plane, ok? Dica número 5. Da mesma forma que a gente falou sobre CloudWatch Logs para funções Lambda, o mesmo se aplica aqui no API Gateway. Então, no API Gateway, você pode habilitar o Access Logging. Quando você for habilitar o Access Logging para o API Gateway, e ele é extremamente relevante para você saber o que está acontecendo, ter todos os registros e ter insights extremamente relevantes e até para a segurança, você precisa, antes de habilitar esse Access Log, você precisa ter o log group já criado, certo? E aí o API Gateway, ele vai criar vários log streams dentro daquele log group, da mesma forma como uma função Lambda também cria os log streams, ok? Só que esses logs, da mesma forma, a configuração padrão é nunca expirar. Então, defina a política de expurgo desses logs de acordo com o seu cenário, de acordo com o seu ambiente produtivo, desenvolvimento, homologação, enfim, tenha políticas de definição. E para o caso de ambientes produtivos, expurgue e defina, redirecione esses logs para o outro lugar que você consiga arquivar, por exemplo, como o Amazon S3. E no caso das REST APIs, existe ainda a opção de você enviar esses logs, ao invés de mandar para o CloudWatch Logs, enviar esses logs para o Kinesis Data Firehose, ok? E aí com o Kinesis Data Firehose, você pode, por exemplo, ter um destino para o Amazon S3. Então, importante é, lembre sempre de ter políticas de definição no caso de log groups, certo? Agora vamos falar de algumas dicas e recursos que vão tornar o seu desenvolvimento bem mais produtivo, vai facilitar o seu desenvolvimento, construções de aplicações serverless. Dica número 1. Utilize o Serverless Application Model, o SAM. Bom, com o SAM você consegue ter uma facilidade muito maior para a definição do seu ambiente. Então, quem já teve a oportunidade de construir com o CloudFormation sabe que não é algo tão simples assim. Existe uma complexidade, é uma curva de aprendizado um pouco alta ali. E o SAM ele justamente facilita, ele abrevia
a sintaxe para a construção de APIs, Lambda Functions, Step Functions e até Event Source Mapping. Ou seja, se você vai construir aplicações serverless, é muito mais fácil você construir com o SAM, por exemplo, do que utilizando o CloudFormation, ok? Outro ponto muito importante é o CLI. O SAM ele fornece um CLI para o seu ambiente local para facilitar o seu desenvolvimento. Então, ele consegue gerar eventos para você até utilizar em testes unitários, você consegue fazer testes, debug, build do seu projeto, o deploy realmente desse projeto também, e até mesmo visualizar os logs do CloudWatch Logs através de um comando, e ele consegue ver o tail desses logs, certo? Então, vendo um pouquinho dos comandos que o SAM possui, tem o SAM Local, que você consegue utilizar para gerar eventos, invocar realmente uma função ali para teste, ou até mesmo iniciar uma API de teste que você levanta localmente. Existe o SAM Init, Build, Package, Deploy, justamente para a parte de ciclo de vida do seu projeto, e o SAM Logs para você conseguir visualizar realmente os logs que são do CloudWatch Logs, facilita bastante. Dica número 2. Aproveite o Lambda Power Tools. O que é o Lambda Power Tools? Basicamente, ele é uma biblioteca que você consegue utilizar no seu projeto, que traz já várias boas práticas e você não precisa se preocupar em construir códigos justamente para implementar essas boas práticas. Já está ali pronto para você simplesmente utilizar. Ou seja, questões relacionadas a log estruturado, se você precisar coletar métricas personalizadas, enviar para o CloudWatch essas métricas personalizadas, para fazer tracing, ou seja, você pode fazer uma introspecção em algum método, algum ponto do seu código para saber em que ponto está sendo mais custoso, então você consegue fazer tracing e vários outros benefícios também que já traz ali no Lambda Power Tools. Então o ponto é, se você está desenvolvendo com Java ou Python, cara, utilize o Lambda Power Tools que vai facilitar muito a sua vida, ok? Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa apresentação de melhores práticas para desenvolvimento e construção de aplicações serverless na AWS. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido muito útil para vocês. Obrigado e curtam o evento. Até mais.